Olá pessoal, paz e harmonia para vocês. Bem-vindos ao canal Falas do Henrique. E aqui no nosso canal a gente fala sobre assuntos interessantes. Bem, como nós vimos no vídeo anterior, André Luiz pôde participar da despedida da senhora Laura. Bom, hoje nós vamos para o último capítulo do livro Nosso Lar, tá? Vamos lá. Bom, após as devidas homenagens, todos se retiraram da casa da senhora Laura. No dia subsequente, André Luiz foi pego de surpresa por notícia que há muito aguardava esperançoso. Finalmente, após longo tempo, poderia visitar a sua família. André Luiz não cabia em si mesmo, de alegria e de desejo de poder rever os seus, de poder rever a sua esposa e de poder ficar próximo aos seus filhos amados. Uma avalanche de sentimentos tomavam o seu íntimo. Bem, quando André Luiz viu-se novamente de frente ao lar da família, quase não se conteve de emoção. A paisagem pouco se modificara. O arvoredo e as flores traziam-lhe sensações de alegria e de volta ao lar. E sem demora, adentrou eufórico ao recinto, para finalmente rever a sua família. Contudo, o que encontrou o deixou chocado e apreensivo. O interior da casa nada se assemelhava às lembranças que ele trazia em seu íntimo. Outros móveis, outra decoração, tudo se modificara. André Luiz agora sentia toda a emoção do regresso desejado desaparecer por completo. E grande angústia passou a se apossar dos seus pensamentos. E agora, pensava ele, e a família, onde estaria? E como estaria? Buscou a sala da residência e pôde vislumbrar a figura da sua filha caçula, mas agora transformada em bela moça. E de súbito viu adentrar a sala sua amada esposa. Mas ela não vinha só. Estava acompanhada pela figura de um médico, e ambos apresentavam os semblantes preocupados. André Luiz, então, num ímpeto sem tamanho, gritou a plenos pulmões pela atenção da sua amada. Porém, o grito foi sem proveito, o que o fez se lembrar de sua real situação, pois agora ele se encontrava em outro plano, e não mais o plano onde estava a família. E após retomar o equilíbrio da sua consciência, André Luiz passou a analisar o quadro da situação. A sua esposa e o médico falavam de um enfermo que se encontrava em estado grave. Mas quem seria? Pensou André Luiz. Qual dos seus filhos estaria em situação triste? Então, de imediato, André Luiz se apressou em direção ao quarto do casal. E para maior surpresa ainda, pôde verificar que outro homem ocupava a cama que outrora fora sua. André Luiz agora sentia-se totalmente abalado. Olhava à sua volta e via o ambiente totalmente modificado. Não se encontrava mais nada que pudesse lembrar do antigo lar montado com carinho e dedicação para ele e para a esposa. Sentia que a revolta tomava proporções dentro do seu ser. André Luiz estava a ponto de deixar-se perder todo o ensinamento que ele havia recebido nos últimos tempos, de deixar-se transformar em práticas inúteis todo o esforço que ele havia despendido nas câmaras de retificação. Porém, algo mais chamou a sua atenção. E André Luiz, num lapso de recordação do bem que ele havia praticado, retomou o equilíbrio das suas emoções. E pôde então verificar que mais coisas haviam no ambiente. Ele pôde ver que ao lado da cama, onde o homem prostrava-se em sofrimento, haviam duas sombras, revelando verdugos que emitiam energias nocivas ao pobre doente. De repente, André Luiz viu adentrar ao quarto sua amada esposa, em situação de pleno sofrimento, e pôde vê-la chegar-se ao doente, carinhosa e apreensiva. E quase em prantos, pedir ao doente
que não a abandonasse, pois não suportaria uma segunda viuvez. E nessa hora, André Luiz pôde ver o quanto de sofrimento havia naquele quadro. E lembrou-se que não fazia mais parte daquela situação. E como tal, pouco poderia fazer para reverter os acontecimentos. André Luiz percebeu o quanto de carinho e atenção brotava entre o casal. E começou a pensar se ele mesmo não teria seguido a sua vida, caso tivesse se tornado viúvo. E pensou nos benefícios que a nova união da sua esposa proporcionou à sua família, aos seus filhos amados. A família que ficara desamparada com a sua ausência. E dessa forma André Luiz sentiu brotar novos sentimentos de carinho e de amor ao próximo, conforme tinha vivenciado nas câmaras de regeneração, através do socorro aos mais necessitados. André Luiz então recordou-se que a senhora Laura, certa feita, lhe afirmara que toda criatura no testemunho deve proceder como a abelha, acercando-se das flores da vida, que são as almas nobres no campo das lembranças, extraindo de cada uma a substância dos bons exemplos, para adquirir o mel da sabedoria. E procurou abstrair-se das considerações, aparentemente ingratas, que via no ambiente doméstico, e deliberou colocar, acima de tudo, o amor divino, e acima de todos os seus sentimentos pessoais, as justas necessidades dos seus semelhantes. Rogou ao Senhor as energias necessárias para manter a compreensão imprescindível e passou a interpretar os cônjuges como se fossem agora seus irmãos. E se de fato se sentia companheiro fraternal de ambos, devia auxiliá-los com os recursos ao seu alcance. E assim iniciou o trabalho procurando esclarecer os espíritos infelizes que se mantinham em estreita ligação com o enfermo. As dificuldades, porém, eram enormes. Sentia-se abatido, agora, pela diferença do ambiente do plano físico. Nessa emergência, lembrou-se de certa lição de Tobias, quando lhe dissera que em nosso lar nem todos necessitavam do aerobus para se locomoverem, porque os habitantes mais elevados da colônia dispunham do poder da volitação, que é aquela de poder levitar. E nem todos precisavam de aparelhos de comunicação para conversar à distância, por se manterem entre si num plano de perfeita sintonia de pensamentos. André Luiz, então, pensou no quanto lhe seria útil a colaboração de Narcisa e resolveu experimentar. Concentrou-se em fervorosa oração ao Pai. E nas vibrações da prece, dirigiu-se a Narcisa, solicitando socorro. Contava-lhe em pensamento sua experiência dolorosa, comunicava-lhe os seus propósitos de auxílio e insistia para que ela não lhe desamparasse. Aconteceu então grande surpresa. Passados uns 20 minutos, André Luiz pôde sentir quando alguém lhe tocou de leve o ombro. Era Narcisa, que vinha pessoalmente em seu socorro. A mensageira do bem fixou o quadro, compreendeu a gravidade do momento e acrescentou: não temos tempo a perder. Antes de tudo, aplicou passes de reconforto, isolando o doente das formas escuras, que se afastaram logo. Em seguida, convidou André Luiz para buscarem fluidos na natureza. Narcisa manipulou certa substância com as emanações do eucalipto e da mangueira e aplicou o remédio ao enfermo, através da respiração comum e da absorção pelos poros. Pela manhã cedo, observou-se extraordinária reação. Verdadeiro milagre da natureza. Zélia estava radiante e encheu-se a casa de alegria nova. André Luiz, por sua vez, experimentava grande júbilo na alma. Reconhecia ele que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido no íntimo do seu ser. A alegria tornara aos cônjuges e André Luiz
passou a estimá-los agora como irmãos. E ao final de mais nova lição, era preciso, pois, regressar aos deveres justos. E André Luiz agora, totalmente renovado, retornava para a colônia Nosso Lar. Quando André Luiz chegou ao portão da cidade astral, pôde observar que mais de 200 companheiros vinham ao seu encontro. Todos lhe saudavam, generosos e acolhedores. Lísias, Lacínia, Narcisa, Silveira, Tobias, Salúcio e numerosos cooperadores das câmaras de regeneração. Foi então que André Luiz pôde ver o ministro Clarencio surgindo à frente de todos. O ministro adiantou-se, estendeu-lhe a mão e falou: Até hoje, André, você era o meu pupilo na cidade, mas doravante, em nome da governadoria, eu o declaro cidadão de Nosso Lar. Não contendo as lágrimas, de tamanha emoção, e considerando a grandeza da bondade divina, André Luiz abraçou-se a Clarencio, a chorar de gratidão e de alegria. E o livro termina aqui, pessoal. Só que o André Luiz, ele continuou demonstrando a vida no plano espiritual através de outros livros. A coleção André Luiz é grande e é cheia de detalhes de como funciona o plano espiritual. Vale a pena a gente ler e aprender com ele. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos, espero que vocês tenham gostado da história. Se você gostou, clica no joinha para ajudar a visibilidade do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo no canal e ativa o sininho para receber as nossas modificações. E sempre aproveite as coisas boas que possam melhorar a sua vida. Então, até o próximo vídeo com nova história. Tudo de bom e muita luz!